E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Cara, esse vídeo aqui é um pouco diferente dos outros vídeos. Por quê? É pelo background que ele vai trazer. Então, estou passando por um momento bem complicado. Vamos dizer que esse é o meu dia mal ou a tempestade, seja lá como você tenha essa interpretação. Então, se você está passando por um momento como esse, fica aqui nesse vídeo que tem algo muito interessante para falar para você, beleza? Bom, para quem não sabe, eu sou design gráfico, sou formado em design gráfico e atuo nessa área hoje em dia. Eu amo o que eu faço, graças a Deus por isso. E eu sou um prestador de serviço, então meio que eu tenho clientes que eu atendo. Então eu tinha duas empresas que eu atendia, bom demais, significava acho que 90% da minha renda. Só que nesse período desse mês, essas duas empresas elas encerraram o contato comigo. E isso é preocupante. Uma simplesmente chegou, falou que não queria mais continuar, então beleza, por isso, para mim tudo bem. A outra, por questões financeiras da empresa, me ofereceu uma proposta muito abaixo da minha realidade, então eu tomei a decisão de encerrar também com essa empresa. Isso tudo em uma semana, então minha cabeça ficou tipo a mil e eu fiquei, o que eu vou fazer? Então, esse é o meu dia mal. Esse é a dificuldade que eu tô passando nesse momento, beleza? A realidade é, tipo, tem boleto, tem aluguel, tem casa, tem muita coisa para fazer, então não tem como eu ficar parado em meio a essa situação. Além da cabeça ficar 1000 por hora pensando em diversas maneiras de como resolver isso. Mas meio que eu já passei por uma situação bem parecida com essa uns meses atrás, um mês atrás, então eu meio que não fiquei tão desesperado quanto a primeira vez que eu passei por isso, então fiquei um pouco mais tranquilo, porque meio que eu sei por onde ir, eu sei o caminho, eu sei o que fazer, eu sei a decisão que tomar mediante a essa tempestade toda. Aí você me pergunta, Leandro, é só ir atrás de outra empresa ou de outro emprego, ou pegar um emprego temporário até para segurar as pontas. Eu estou fazendo isso. Só que não depende muito de mim nessa questão, entendeu? Então é uma questão meio complicada dessa parte. Mas não vou dizer que eu fiquei tranquilo. Falei, tá tudo bem. Não, eu dei uma surtadinha de leve. Uma surtada bem de leve. Não tão de leve. Talvez, pode ter sido de leve, mas eu surtei. Fiquei preocupado com tudo isso, porque realmente os boletos não vão esperar e não estão um pouco se lixando se eu deixei ou não de trabalhar, né? Então essa é a questão. E eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer e tal. Só que, conversando comigo, eu levantei essa questão para ele, falei para ele toda a situação que estava acontecendo, e aí me lança uma, cara, é o seguinte, ore a Deus, pergunte se ele não está usando esse momento, essa situação, para te colocar em uma posição que aproxime mais você do plano que ele tem para sua vida. Então, é olhar para essa situação com outro olhar, entendeu? Com outro ponto de vista. E eu fiquei, né, que você tem razão. Então foi essa questão que eu fiz. Eu fui, orei a Deus e falei, Deus, é o seguinte, eu tô passando por isso aconteceu isso, me ajuda, traga paz ao meu coração. Eu já vou explicar por que eu pedi para ele trazer paz ao meu coração. Porque a realidade é, às vezes você tá em um certo lugar, tá na sua cidade, tá na sua casa, tá no seu emprego, até parece confortável, mas às vezes esse lugar que você está não é ou não faz parte do que Deus tem para sua vida. E às vezes, para que Deus te coloque no plano que Ele tem para sua vida, ou no caminho para esse plano, Ele deve mudar a rota, deve te tirar dessa situação e te colocar na situação que você vá caminhar para o plano de Deus, beleza? E isso, por muitas vezes, dói, incomoda e de um certo modo provoca algo em nosso coração de questionamento, tipo, por que Deus está fazendo isso? Às vezes a gente só não está olhando, às vezes a gente só está olhando para o plano de Deus de uma maneira meio que ao contrário, né? Só que toda essa situação, essa conversa com um amigo, né? Isso me levou a Romanos capítulo 5, versículo 3. Ele vai dizer para nos gloriarmos nas tribulações. E você me diz, como é que eu vou fazer isso? Sendo que essa tribulação, essa situação na minha vida me deixou triste, cabisbaixo, não sei o que fazer. E agora? O que eu faço? Sendo bem honesto, essa é a mesma reação que eu tenho hoje em dia. Como é que eu faço isso? Como eu vou me gloriar? Como eu vou me alegrar numa situação como essa? Como é que eu vou olhar para essa situação e falar, yes, isso aí, é isso que eu queria. Como? Como eu vou fazer isso? Aí você deve estar se perguntando, o apóstolo Paulo devia estar louco nesse momento para falar uma barbaridade dessa, mas não. O apóstolo Paulo foi alguém que esteve em diversas situações que é onde podia ter desistido, podia ter abandonado,
ou podia ter reclamado, mas todas as situações que ele teve, ele glorificava e agradecia a Deus por passar por aquelas situações, porque ele estava fazendo o que mais amava, que era pregar o evangelho e anunciar a palavra de Deus. Mas apesar dessa missão dele, ele sempre deixa esse conselho de nós se alegrar apesar das circunstâncias que estamos passando, porque no próprio capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer que essas situações elas vão servir para evolução do nosso caráter. Elas vão servir como aprendizado em nossa vida. O certo é, você não vai fazer uma prova na escola, na faculdade, sem ter conteúdo para fazer essa prova. Você precisa estudar. Você passou o semestre inteiro estudando para essa prova, absorvendo conteúdo para essa prova. Se você joga videogame, você sabe. Não tem como você chegar no primeiro chefão do game sem antes ter upado o seu personagem, para poder ter bagagem ou poder suficiente para derrotar o chefão. O certo é, você vai ter que derrotar ele, mas para isso você precisa das ferramentas certas, você precisa da bagagem certa, você precisa ter as experiências certas para poder derrotar ele. Você vai derrotar, você vai passar pela prova, você vai ser aprovado. É para isso que você tem experiência na vida. Na vida, em geral, não funciona diferente. É a mesma coisa. Se nós estamos sendo provados, se a nossa fé está sendo provada, é porque Deus sabe que o processo que nós passamos para chegar até lá foi suficiente para nos dar sabedoria, conhecimento e saber como passar pelaquela situação. E temos um detalhe bem importante que não podemos esquecer. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo que sabe como resolver essa situação. Então, tudo isso que acontece na nossa vida realmente tem um plano muito maior do que os nossos planos. Mas se você já foi como eu, ou é como eu nesse sentido, você não consegue ver o que fazer nessa situação, tem um capítulo que eu gosto muito de meditar quando as coisas estão fugindo do controle. Filipenses capítulo 4. É um capítulo, tem uns versículos muito bons lá que nós precisamos meditar. Nesse versículo ele já começa dizendo para nós alegrarmos no Senhor. Isso em qualquer circunstância. Não importa se a circunstância é boa ou ruim. O importante é você manter seu pensamento no Senhor e se alegrar no Senhor apesar da dificuldade que você está passando. Então é importante você sempre manter esse foco de se alegrar no Senhor. E depois, entregar todas as vossas ansiedades e preocupações em orações e súplicas a Deus. E agradecer a Ele por tudo o que Ele tem feito na sua vida. Olha o poder de você meditar nesses versículos. Quando você se alegra no Senhor apesar de qualquer circunstância, você entendeu uma coisa. Eu posso estar aqui no bem bom, eu posso aqui estar no ruim, e nada disso é o suficiente para abalar a fé que eu tenho no Senhor Jesus, de me alegrar nele e de me deleitar nas suas graças e misericórdia que são derramadas sobre a minha vida. Porque você sabe que apesar das circunstâncias que está acontecendo na sua vida, a graça de Deus é muito maior do que isso na sua vida. E o que te espera na eternidade é muito maior do que qualquer dificuldade que você está passando nesse momento. Então, quando você faz isso, você recebe a paz de Deus que excede todo entendimento. E por que essa paz é importante? Eu falei lá no começo de pedir para que Deus trouxesse essa paz dele para minha vida. Por quê? Porque se você for tomar decisões nesse momento difícil, que as suas decisões vão ser baseadas nas suas emoções, porque se você está passando por esse momento, você está triste, você está desesperado, você está irritado, você está estressado, você está agoniado, são várias emoções dentro de você e com certeza as suas decisões vão ser baseadas nessas emoções e tem plena certeza que qualquer decisão que você tomar baseada nessas emoções ou na emoção do momento vão ser um fracasso na sua vida. Mas quando você toma decisões baseadas na racionalidade e baseada na palavra de Deus, no que Deus tem para sua vida, segundo a vontade dele, tenha plena certeza que você estará no caminho certo. Por isso é importante pedir a Deus para que ele traga a paz dele na sua vida, no seu coração, para você manter sua mente e o seu coração nele. Assim você vai ver o ambiente ao seu redor, essa situação que você está passando, não porque seja questão do desemprego, mas qualquer situação na sua vida, com mais tranquilidade. E você vai saber o que fazer, como fazer e por onde ir. Importante, e você vai fazer isso de acordo com a palavra de Deus, porque você vai estar com o coração e com a mente em Cristo Jesus. E assim você se alegra. É isso que quando Paulo fala para descansar em Deus, é isso que é descansar em Deus. É você saber
como resolver as coisas. Isso não significa que Deus vai resolver para você. Ele vai te dar as ferramentas necessárias, a bagagem necessária, os ensinamentos necessários, e tem pessoas na sua vida que são também necessárias para te ajudar nessa jornada. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para servir de um testemunho para mim mesmo, né? Lá na frente, para eu olhar para essa situação e falar: olha de onde Deus me tirou. Isso é importante. Isso vai ser com memória, vai ser maravilhoso demais. Quando eu olhar lá na frente, olha para esse vídeo aqui e falar: ó, onde eu estava. Então, cara, não desista nesses seus dias difíceis. Olhe para ele de um jeito bem diferente. Olhe para ele como uma oportunidade de você evoluir, de você ter ele como aprendizado em sua vida, beleza? O que hoje é sua dificuldade, amanhã pode ser o seu testemunho, beleza? Então, fique firme, confie no Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sabe que está passando pelo momento difícil. E muito obrigado por ouvir esta mensagem até aqui. Deixe aí nos comentários o momento que você está passando, caso você sinta vontade com isso. Não esqueça de procurar alguém nessa jornada. Confesse, pede ajuda, que Deus tem algo para sua vida, beleza? Fique com Deus, um abraço, até a próxima.